Muito bem-vindas ao Saúde Íntima com Doutora Rose, mais um podcast informativo para você. E hoje está muito especial, vamos falar sobre direito trabalhista da mulher. Você sabe quais são os seus direitos? Como mulher, como trabalhadora, como mãe, você sabe quais são os seus benefícios dentro da lei? Então fica ligadinha que a doutora Cíntia Nassif vai falar com a gente hoje. E eu quero agradecer o Ateliê Interface por ter nos recebido aqui, esse ateliê de qualidade, de conteúdo de gravação de YouTube, de Instagram, para o TikTok também. Não importa qual tipo de gravação você quer fazer, aqui é o seu lugar. O ateliê, ele faz toda a estrutura de iluminação, de som, de áudio, tem tudo preparado para que você possa gravar os seus cursos, não importa se você vai dar uma palestra ou se você quer gravar o conteúdo fora daqui também, eles podem te atender. Então, entre em contato agora mesmo por esse Instagram que está aparecendo aqui na tela. E hoje, doutora Cíntia vai falar para a gente um pouco mais sobre o direito da mulher aqui no Saúde Íntima com a doutora Rose, porque o Saúde Íntima traz informações para você, mulher, não somente sobre saúde, porque a saúde mental também é importante. Certeza. Obrigada, doutora Rose, pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui. Obrigada ao Ateliê Interface por essa oportunidade também. Estou aqui hoje para poder falar um pouco sobre os direitos da mulher, mãe, trabalhadora, mulher que não é mãe, mas que tem os seus direitos, tem os seus reconhecimentos e que é importante para todas nós sabermos exatamente o que nos é garantido pela lei. E me conta um pouquinho sobre você. Meu nome é Cíntia Nassif, eu atuo há mais de 20 anos com direito trabalhista, sou formada pela PUC, tenho mestrado também pela PUC em direito do trabalho, né, sempre me especializei nessa área e hoje eu estou aqui para trazer um pouco de conhecimento para você. E quem quiser entrar em contato, É só tá entrar aqui em contato na através tela. do meu celular ou da minha rede social, né, nassif.ataide.adv. Tá aí o contato na tela, gente. Sigam o Instagram dela também e o telefone de contato para você anotar aí. Bom, antes de darmos início, né, falando sobre a questão do ambiente de trabalho, eu quero comentar assim, o que eu vejo no meu consultório. Sim. Eu percebo muitas mulheres que sofrem discriminação, eu percebo mulheres que chegam feridas, magoadas. E eu passei por isso também quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha um patrão que ele era agressor. Ele me agredia por palavras. Então eu escutava coisas de palavras assim, burra, lerda, você tem que fazer suas coisas direito, você não consegue fazer nada direito. E isso me trouxe um estado depressivo na época. Eu não tinha muito conhecimento, achava que aquilo era normal, como era o meu primeiro emprego. E hoje, atendendo pacientes, eu percebo que algumas delas passam situação parecida com o que eu vivenciei. Graças a Deus, hoje eu estou curada da situação, eu precisei de ajuda com psicóloga, precisei tomar medicamento controlado na época também. E eu tive, assim, apoio, né? Tive apoio da minha família, essa assessoria de multiprofissional, mas na lei eu não sabia quais eram os meus direitos. Sim. E aí? A discriminação, infelizmente, ela é uma realidade que nós mulheres enfrentamos. Não só pela nossa condição, mas pelo fato de ser mãe, né? Isso nos torna mais vulnerável frente à empresa de uma forma geral. E é uma situação que muitas vezes deixa a mulher fragilizada. Mas é importante lembrar que existem leis, sim. Desde 1995, nós temos garantias, né, que ela encontra-se na CLT desde muito antes, mas desde 95 veio um reforço para que
em caso de discriminação entre mulher e homem no ambiente do trabalho, é passível de indenização, né? Então, o empregador que comete alguma discriminação contra a mulher, ele pode sofrer com uma ação trabalhista. Seja jovem, como eu tinha 16, ou seja, a mulher sendo, mãe ou não dentro do ambiente de Dentro do trabalho. ambiente de trabalho. Por quê? O fato, muitas vezes, de ser mãe, né, ou de estar se tornando mãe, gera um desconforto, não só para a mulher pelo fato de estar gerando outra vida, mas muitas vezes no local de trabalho, né? E a mulher, ela é amparada pela legislação exatamente para que ela não venha a sofrer esse assédio por parte do empregador ou mesmo de seus colegas de trabalho, né? Então isso é muito importante, esse conhecimento, né, saber que você está amparada por uma legislação, né, nos empodera, porque nós temos direito a intervalos, nós temos direito a ir a consultas, né, a fazer o pré-natal, tudo isso está garantido por lei. E a lei garante a estabilidade da mulher gestante, né? Então, isso é muito importante saber que aquele período em que você está mais fragilizada, a lei está ali ao seu lado garantindo a sua estabilidade, desde o descobrimento da gravidez até 5 meses após o parto. Exatamente para garantir com que a mulher tenha um período, né, de que ela vai estar fragilizada e que ela tenha a segurança de não ser demitida. E eu percebo que a mulher, ela, quando fica gestante, né, eu já passei pela gestação, você também, ela fica mais fragilizada emocionalmente. E daí ela fica com várias dúvidas. Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou ser demitida agora ou depois que eu voltar da licença maternidade? Sim. Eu percebo que elas têm essa dúvida e acaba Segurança, né? acaba acontecendo com algumas Sim. também. Eu mesmo fui vítima de uma demissão pós licença maternidade, né? E eu percebo que os empregadores, eles estão, eles não trazem uma consistência na sua relação com a empregada, né, mulher. E muitas vezes, quando a gente retorna da licença maternidade, a gente ainda está num período de muita fragilidade emocional, né? Demora um tempo para que a gente realmente consiga estar bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para poder desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Mas o empregador não pode discriminar, né? Ele não pode preterir a mulher que está ali, né, buscando o seu trabalho. Muitas vezes ela precisa daquilo para poder sobreviver e garantir a sua sobrevivência e de seu filho, né, e o empregador, ele não pode simplesmente demiti-la por, às vezes, estar com alguma dificuldade, né, ou até mesmo os intervalos que ele tem que garantir à mulher, né, porque a mulher tem até 6 meses da criança, quando ela retorna após, a licença maternidade, 120 dias, ela ainda tem direito a mais 2 meses de intervalo, de 2 intervalos de 30 minutos, né, então isso é muito importante. É para a alimentação da criança, garantir com que a criança tenha efetivamente, seja efetivamente amamentada, e também garantir com que essa mulher tenha também um período de readaptação, né. Então isso é importante, o conhecimento, para que ela possa, né, informar ao empregador que ela tem esse direito, que ela gostaria de gozar desse direito. Uhum. E a partir de quando a gestante ela tem estabilidade no emprego? Isso vale mesmo se ela descobrir a gravidez depois da demissão? Sim. Como que seria? A mulher, mesmo demitida, se ela descobriu que estava gestante anteriormente à demissão, ela tem direito à estabilidade, né. Então, ela tem que entrar em contato com a empresa, informar do estado gravídico dela, e a empresa ou vai ter que retornar com essa, empregada para a empresa, ou garantir o período de estabilidade dela efetuando os pagamentos, né. Então isso é muito importante.
A empregada tem direito à estabilidade desde o momento que ela descobre a gravidez. Se ela foi demitida, por exemplo, em fevereiro, e ela estava grávida desde janeiro, mas descobriu só em março, ela tem direito à estabilidade desde janeiro, né? Então, ela tem que entrar em contato com a empresa, buscar seus direitos. Se o empregador se recusar a receber essa empregada novamente, ele tem a opção de pagar. Ou, se ele não fizer isso, a empregada pode buscar a Justiça do Trabalho para garantir os seus direitos. Obviamente, sempre procurando um advogado ou o sindicato da categoria para poder auxiliá-la nesse processo. Na prática, quais são os direitos da mulher durante a licença maternidade e como funciona o salário maternidade? Sim, o salário maternidade, ele é pago no período de afastamento de 120 dias. Isso é uma coisa bem interessante, por quê? Porque a empresa ela arca com o valor do salário quando a empregada está com a carteira assinada e ela desconta na GFIP, né, que é a guia de pagamento da Previdência, aquele valor do salário que ela fez o depósito para a empregada. Isso acaba sendo um benefício para a empregada, porque ela tem garantia, né? Muitas vezes o INSS ele demora com os pagamentos, então é importante que ela saiba disso, que quando ela é seletista, tem a carteira assinada, trabalha numa empresa, que é diferente quando trabalha para pessoa física, mas quando ela trabalha para a empresa, quem arca vai ser a empresa e ela vai fazer os descontos junto à Previdência. Outra coisa que é importante também, a empregada, ela tem direito a fazer o seu pré-natal, né, de forma que o período em que ela estiver na consulta médica, esse período não pode ser descontado, ela leva o atestado de comparecimento para a empresa, aquelas horas que ela precisou de ir à consulta não pode ser descontado do salário E nem entrar em banco de horas? e nem entrar em banco de horas, isso também é importante. Por quê? Porque isso é garantido, né, é um direito que a mulher tem de levar uma gestação de forma a proteger o seu filho, e para isso há necessidade de fazer os exames pré-natais, as consultas médicas mensais, que ela tem necessidade. Uhum. Outra coisa importante, a empresa ela pode fazer a adesão ao programa de empresa cidadã. O que significa? Ela vai dar para a empregada 180 dias de licença. E isso é transformado em benefício para a própria empresa. Os 2 meses a mais que ela garante de licença maternidade à empregada, ela pode descontar no imposto de renda. Olha, que interessante. Então, para a empresa é muito bom. Eu aposto que muitas empresas não sabem disso. Exatamente, né, é um benefício que ela traz para a própria empregada, que vai ter ali um período maior com o seu recém-nascido, e ela também vai ter um desconto, um benefício daqueles 2 meses no imposto de renda, né. Então é importante que a empresa saiba disso, porque é uma via de mão dupla. Sim. Ela tem também o benefício nessa situação. E tem o outro detalhe que o intervalo de 2 intervalos de 30 minutos que ela tem que garantir à empregada, acaba ficando por esse período aí ela não tem que fazer redução posteriormente. Muito bom. É. Gente, informação boa, informação de qualidade. E para ter informação de qualidade, vocês precisam buscar uma profissional que entenda do assunto. Essa questão aí da empresa ter benefícios também, com a Sim. licença maternidade de uma empregada, muita gente não sabe disso. Eu mesma não sabia. E em relação a um ambiente insalubre, gestantes e mulheres que amamentam podem trabalhar em ambientes insalubres? O que a empresa é obrigada a fazer nesses casos? Mulher, quando está trabalhando em atividades insalubres e está grávida, ela precisa ser imediatamente afastada da atividade insalubre. Não importa se é grau mínimo, médio ou máximo. Ela precisa ser afastada daquela atividade e realocada em outra atividade sem perda do salário. Ou seja, ela continua recebendo também o adicional de insalubridade, né? Isso enquanto ela está grávida. No período de lactação, ela, quando é em grau máximo em insalubridade, ela tem que obrigatoriamente ser afastada. Se for grau médio e mínimo, ela
para ser afastada, vai depender de um atestado, um pedido médico de afastamento durante o período de lactação, né? Então, tem que ser analisado isso corretamente. É importante que a empresa tenha tem uma estrutura interna, um código de conduta, um estatuto, para que tudo fique claro para o empregado e para o empregador, né? E nessas situações, ele já tem a previsão de realocação dessa funcionária, né? Porque aí ele garante a igualdade, né? Sim. Uhum. E garante mais do que isso, garante a saúde fetal. E a saúde mental também dessa mulher, Sim, né? é extremamente importante. Porque se a mulher ela não tá bem mentalmente, ela não consegue trabalhar bem. Exatamente. E quando a mulher ela volta ao trabalho, quais são os direitos garantidos para amamentar durante o expediente? É o que eu tinha falado, ela tem o direito de 2 intervalos de 30 minutos cada um. Muitas vezes, a empresa opta, junto com a funcionária, a reduzir a jornada em 1 hora. Ela Uhum. pode fazer isso, tanto ou no início ou no final, conforme ficar melhor para a funcionária, né? Então, isso pode ser negociado e aceito pela legislação trabalhista, pela jurisprudência, isso é comum, né, porque acaba que 30 minutos de intervalo fica muito complicado ela, amamentar a criança ali só naqueles 30 minutos e depois retornar ao trabalho. Então, é interessante fazer esse tipo de compensação. Lembrando que empresa, quando não faz essa compensação ou não garante à empregada esse intervalo, né, mesmo que de forma a uni-los no final ou no início, ela vai pagar aquele intervalo como hora extra. Sim, Então, é o custo a mais para a empresa por não garantir o direito que está lá previsto na legislação. muito bom. É. Tem algo a mais que você queira completar em relação a esse assunto? Porque agora a gente vai falar sobre a questão de assédio, a prevenção do assédio no trabalho. E isso mexe muito com a saúde mental da mulher. Aí tem mais alguma questão que você queira pontuar sobre a questão da maternidade, sobre lei Não, hoje durante a a lei em maternidade? relação à maternidade é isso. Uma coisa que eu gostaria de lembrar também é que a mulher, quando ela perde o filho, né, o natimorto, né, aquele que nasce sem vida, ela tem o direito à licença maternidade, né? Ela tem garantia de 120 dias. Muitas vezes a mulher opta por não gozá-lo, né, porque quer voltar ativa para poder a cabeça, né, esquecer daquela situação, daquele sofrimento, mas a lei garante a ela essa estabilidade também de 120 dias, né, que ela pode gozar, fora da empresa. E também quando a adoção, né, na adoção, a mãe também tem direito à licença maternidade. Mais interessante ainda é quando o pai adota, né, o pai solo, ele adota uma criança, ele tem direito à licença maternidade para poder ter um período ali de adaptação daquela criança, para que ela possa ser acolhida no lar, né, que ela esteja ali ambientada no laço familiar. Então são Ainda bem coisas. que eu te perguntei, porque Sim, você só falou coisas interessantes aí, completando o assunto da licença maternidade. isso. Muitas coisas que muita gente desconhece. E em relação ao assédio, o que você vê, assim, dentro da lei, como a mulher é protegida? Sim, o assédio hoje está mais em voga do que nunca, né? O que a gente está assistindo hoje, o INSS teve um boom de pedidos de licença pela questão mental, né? Então, isso hoje está em voga. E a legislação, obviamente, veio com tudo para poder trazer essa discussão e garantir várias situações que estão para prevenir o assédio, né? Então, hoje, desde 24, vai inclusive entrar em vigor agora em 26 a fiscalização das empresas. A empresa precisa ter uma CIP, né, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, né? Então a CIPA agora não cuida só do acidente, ela tem que cuidar também do assédio dentro da empresa.
né. Então ela precisa verificar, o empregador precisa, estar atento a aqueles funcionários que assediam, né, seja moralmente, né, o assédio sexual também é corriqueiro, muito mais do que a gente pode imaginar. Assédio sexual e o assédio por falar palavras que ferem, é mais ou menos dentro da mesma lei ali ou não? É separado? Sim, na verdade a legislação trata dos 2, né, de uma forma, conexa. O assédio sexual, obviamente, ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é um assédio que ele traz um transtorno muito maior, né. E não é só a mulher que sofre o assédio sexual, né, os homens também podem sofrer. Mas o corriqueiro é ver mulheres sofrendo com assédio sexual, né, seja em palavras, seja em gestos, seja, encostando, né, de forma, duvidosa, mesmo assediando mesmo, né. Tive casos de relatos de mulheres que o gerente chegava, ficava encostando o órgão genital. Então são coisas que muitas vezes não passam despercebidas, né, no dia a dia ali para o empregador. E aí, o que que a legislação trouxe? A obrigatoriedade da empresa manter um canal de comunicação de assédio, porque muitas vezes esse assédio pode ser velado, né. E aí a denúncia ela precisa ser, da pessoa se identificar ou ela pode Não ser anônima? necessariamente, pode ser anônima, né, o importante é comunicar ao empregador, né, seja por e-mail, seja por canal de comunicação, seja por canal de denúncia, as empresas precisam se organizar nesse sentido. Porque, a partir de agora, elas serão responsabilizadas. Se elas não tomarem providência, né, para garantir um ambiente de trabalho, sem o assédio, elas vão ser responsabilizadas ainda mais pela justiça. Então é importante que ela tenha um código de conduta, que ela tenha, passa para os empregados, passe conhecimento para os empregados. Tenha uma CIPA efetiva que vai trabalhar não só no acidente do trabalho, mas também no assédio, né, porque a CIPA você tem representantes de todas as partes, né, tanto do empregado quanto do empregador, então ele é um canal de comunicação. Isso é extremamente importante. E a mesma coisa serve para violência psicológica? Sim, porque o assédio moral, né, hoje muitas vezes com o burnout, que gera um excesso de trabalho, tudo isso tem que ser comunicado. E inclusive para que você leve isso para a justiça, né, e tenha provas efetivas desse assédio, desse assédio sexual, moral, ou um burnout, ou alguma coisa que trouxe ali, um prejuízo no seu trabalho por uma fala, alguma coisa, ele precisa ser documentado, né, precisa ser levado ao conhecimento. Quais são as provas que essa mulher pode apresentar? Ela pode gravar, né, a gravação da mulher, Áudio ou vídeo? áudio ou vídeo, sendo um dos interlocutores, sabendo da gravação, mesmo obviamente que o outro não saiba, ele é válido, né, mensagens de texto de WhatsApp, e-mails, tudo isso são provas, né, então quando Testemunhas, testemunhas é fundamental. câmeras. Sim, câmeras também. Muitas vezes a câmera, a empresa que vai ter acesso, ela muitas vezes vai negar, falar que não perdeu a gravação, vai acontecer essas coisas no trabalho. Então é importante se resguardar, Hum. né, e a empresa tem que se adequar. Ela tem que ter hoje uma estrutura documental, uma estrutura de código de conduta, um estatuto interno, né, um regimento para que os empregados tenham conhecimento. E mais do que isso, ela tem que promover, palestras, cursos, para capacitar as pessoas que estão ali ao redor, principalmente os superiores hierárquicos. Por quê? Porque eles são os primeiros a terem contato e saber do que está acontecendo, né, são os primeiros que as pessoas, os empregados vão procurar. E é importante essa mulher saber que ela tem garantia na legislação para protegê-la. Sim,
ela tem o apoio o apoio não, a garantia da legislação, né, a legislação está ao lado dela. E isso é extremamente importante para que ela tenha também confiança de fazer uma denúncia, né, muitas vezes quem tá assediando é um superior hierárquico, né, muitas vezes ele está ali, prometendo ou mesmo a forma de falar, né, muitas vezes pondo para baixo. Já vi caso de mulher grávida, pelo fato dela estar grávida, ela foi isolada dentro da empresa, colocada para trabalhar numa salinha longe do banheiro, sem ninguém por perto, como se ela tivesse doente. Nossa, São coisas terríveis que infelizmente ainda acontecem. infelizmente mesmo. Porque eu percebo, doutora Cíntia, no consultório, assim, que quando a mulher ela chega ferida, magoada, ela talvez nem saiba o porquê que ela está em depressão. Ela às vezes chega com uma depressão igual lá atrás, que aconteceu no meu primeiro emprego, eu não sabia a princípio o que estava acontecendo. A psicóloga me perguntava: "Por que que você se sente triste? Por que que você gosta de trabalhar onde você está?" Eu falava: "Sim, gosto de trabalhar onde eu estou." Como é o seu ambiente de trabalho?" "É um ambiente bom." Assim, eu enxergava como, um bom ambiente, porque eu me relacionava bem com os demais e tudo, mas tinha essa violência psicológica das palavras, né, que eram plantadas ali. E ela demorou para descobrir que era isso, eu demorei a revelar isso, que aí quando ela me perguntou mais diretamente: "Como você é tratada pelo seu patrão? O que ele fala para você no dia a dia?" Foi aonde ela pegou ali e eu desabei a chorar. E aí ela falou: "Nós achamos aí a raiz do problema, e você vai precisar sair, se desligar dessa empresa." E aí ela foi me dando todas as instruções, eu fui fazendo passo a passo o que ela me instruiu. Na época ela só não me instruiu a procurar a justiça, a procurar a lei e tudo, que seria algo válido, né, até para que ele não pudesse repetir isso com outras pessoas, mas eu me desvinculei e me curei da depressão. E eu percebo no consultório que tem algumas mulheres que não conseguem emagrecer por esse motivo, porque o psicológico não deixa, porque ela já sofreu uma violência que talvez estava lá atrás, ela já se vinculou, mas ela não tratou a questão. E aquilo lá ainda incomoda, aquilo lá ainda machuca. Essa mulher continua ferida e magoada por algo que ela não mexeu ali e não foi descoberto, que ela acha que estava tudo bem. E muitas vezes, doutora Rose, o que eu percebo também é que há uma dificuldade muito grande de enxergar esse tratamento, como aconteceu com você, né, como um tratamento que está te adoecendo mentalmente. Você acha que aquilo é normal e não é, né. Hoje, eh eh, as pessoas têm que ter muito cuidado ao tratar, não só com a mulher, como todo empregado, né. Há necessidade de se ter um respeito muito grande, né, no tratamento, no que a pessoa é, a forma como ela é, né. Isso tudo é muito importante, que a empresa esteja atenta a isso. Por quê? Senão ela vai responder na justiça. Sim, Né, e vai aprender. e eu vejo mulheres muito feridas, muito magoadas também durante o período ali da maternidade, da licença maternidade que ela deveria estar usufruindo, a mulher fica muito na dúvida: "Eu volto a trabalhar ou eu fico em casa com o filho, mas eu preciso trabalhar, mas e onde que eu vou deixar a criança? Eu vou colocar na creche, eu vou colocar na escolinha? O que que eu vou fazer com meu filho daqui para frente?", né. Ela já sofre com toda essa questão mental ali, porque ela se vê dividida entre uma escolha que ela precisa fazer, né, algumas optam por, ficar em casa mesmo e largam o trabalho. Recentemente até uma paciente minha falou: "Não, eu larguei o trabalho e decidi cuidar do meu filho até tal idade." E tem algumas que se sentem culpadas por largar o trabalho e outras se sentem culpadas por não largar o trabalho. Sim. Então eu percebo muito isso, a mulher sofre muito com essa dúvida. E tendo que tomar uma decisão, né, porque é uma decisão que ela não é fácil, Não, né, e ela tem que ter ali uma postura muito firme, né, seja para permanecer, seja para sair da empresa. Muitas vezes a insegurança que já vem da própria maternidade, ela deixa a mulher extremamente frágil, sim. né, é um período de muita fragilidade. É raro, mas eu já vi algumas empresas dando a oportunidade, dessa mãe levar o filho para um berçário. A própria empresa tem um berçário na empresa.
E eu já vi também alguns casos raros também, é raríssimo que a gente está falando aqui, mas acontece em alguns locais. Principalmente quando é a mulher que está à frente da empresa, né? Ela cria ali projetos e programas para que essa mulher Tem se sinta mais empatia, acolhida. uma empatia maior, né. Sim, eu já vi casos também de a empresa permitir da mulher trabalhar de casa, Sim, para que ela fique com essa criança e ao mesmo tempo trabalhe ali de casa mesmo com a questão do online. é. A empresa com mais de 30 mulheres, ela é obrigada a manter o local para amamentação e guarda do filho, né. A guarda do filho é uma coisa que acaba sendo um pouco complicado. Muitas empresas transformam isso em benefício, por exemplo, um auxílio creche, né, um auxílio babá. Ela mesmo pode criar mecanismos que vão fortalecer a mulher na decisão de permanecer trabalhando. Ela vai dar meios e condições para a mulher poder trabalhar. Então isso é muito interessante, né, e obviamente depende muito da empresa, do empregador. Lembrando que acima de 30 mulheres, o empregador tem que manter o local, seja de amamentação, seja para guardar o filho, seja, por exemplo, que ela vai, tirar o leite para poder levar naqueles intervalos de 30 minutos, ele tem que ter um local e muitas vezes ele faz essas compensações ou fornece outros meios para que a empregada tenha condições de trabalhar. Que isso exista cada vez mais, Com né? certeza. Porque chega no consultório mulheres com compulsão alimentar, Sim, porque ela tá ali na dúvida se vai ou se fica, né, fica em casa ou se volta a trabalhar, e ela desenvolve compulsão alimentar devido a isso, desenvolve transtornos devido a isso. Começa a ganhar peso, não consegue voltar ao peso, porque na gestação toda mulher ganha um pouco de peso. sim. E aí essa mulher, ela começa a ter a autoestima cada vez mais baixa, devido a uma questão que foi gerada ali, de certa maneira, uma violência psicológica que poderia ter sido resolvida. Sim, e o custo é Porque se ela é menor pra acolhida, se empresa. ela tem o apoio dessa empresa, ela consegue decidir mais fácil. E o custo disso para a empresa é muito menor, doutora Rose, porque a empresa que ela traz esses benefícios para a empregada, ela vai ter uma redução de demandas jurídicas, ela vai ter pessoas trabalhando, mulheres trabalhando muito mais satisfeitas, muito mais engajadas, ela vai manter talentos na sua empresa. Então, empregadores, mantenham, verifiquem, olhem a legislação, contrate advogados que possam auxiliar nessa condução, que possam trazer benefícios efetivos para a sua empresa. Inicialmente pode parecer até um custo, mas quando você vai ver na prática, aquilo te traz muito mais benefícios. Verdade. Muito boa essa fala aí, porque o empregador, se ele tiver um direcionamento jurídico, né, de uma advogada como você, ele vai errar muito menos. Com certeza. É Me conta importante. aqui então, quais são, as situações em que o empregador pode ser responsabilizado por danos à saúde física e emocional dessa trabalhadora? Então, como eu estava falando, se o empregador ele não traz toda uma estrutura dentro da sua empresa para que o empregado tenha um acolhimento, né, para que seja detectado qualquer tipo de assédio, ele vai ser responsabilizado. Hoje, o Ministério Público do Trabalho vai começar, a partir de maio, a fiscalizar as empresas, né, verificando se as empresas estão com toda a estrutura capaz de acolher esse funcionário, né, capaz de buscar meios de não deixar com que aquele assédio se prolongue, né, capaz de agir antes de que o empregado vá até a justiça cobrar um direito que ele tinha. Então é muito importante que a empresa hoje esteja adequada. E para isso ela precisa ter um regulamento interno, um regimento interno, um dress code. Ela precisa investir em palestras, em informação, em cursos, para que as pessoas tomem conhecimento e saibam das consequências que os seus atos vão lhe causar. Então é extremamente importante que o empregador invista nessas questões.
Você percebe que a maternidade ela impacta muito no retrocesso da carreira da mulher? O impacto no retrocesso, eu acredito que não, mas ela gera um temor para a mulher, né, exatamente de ter esse retrocesso. O empregador é quem deve cuidar para que isso não aconteça, né, e se a mulher perceber que isso está acontecendo, por exemplo, ser excluída de algum projeto na empresa, deixar de participar de reuniões importantes pelo fato de estar gestando ou retornando da maternidade, isso tudo são formas de excluir a mulher dessa possível crescimento dentro da empresa, né? E isso também é passível de indenização. Então, é importante, mais uma vez, o empregador estar atento a isso também. Agora, para a gente fechar, é uma pena que já está acabando esse episódio, porque a gente está trazendo muita informação aqui que, pelo menos eu não conhecia. Eu acredito que muitas mulheres também vão se identificar com essa falta de conhecimento. E eu vou fazer uma pergunta ping-pong aqui para você. Para fechar, né? Uma resposta rápida. Qual é o direito trabalhista da mulher que você mais vê sendo desrespeitado hoje? Licença maternidade. Com certeza, a falta de conhecimento da legislação, né, a falta de ter um apoio jurídico, que vai orientar, que vai garantir com que a empresa haja de forma correta. Então a licença maternidade, infelizmente, ela ainda sofre muito preconceito. Aí a partir disso vem a questão da discriminação, vem a questão dos assédios, né, a mulher ainda é a mais assediada. Agora me conta um pouco, como é que a sua empresa atua em relação à trabalhadora, você que está aí assistindo agora, que você percebeu que você precisa da ajuda da doutora Cíntia, né? Como que você pode ajudar essa pessoa? Para a mulher que está precisando de orientação, é só entrar em contato comigo pelo telefone 9797-2868 ou pela minha rede social, na @nacip.ataide.adv. Você consegue falar comigo também. Eu posso fazer uma reunião com você para saber do seu caso específico e conseguir te orientar dentro daquilo que a legislação prevê. Para o empregador, né, ele precisa de orientação de uma forma geral. Então, meu escritório atua tanto num compliance, do qual a gente pode criar toda a documentação, toda a estratégia jurídica, como prevenção para a sua empresa, né? Nós conseguimos atuar tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil, né, fazendo um trabalho completo de atuação e de ajuda e estrutura à empresa para que ela possa ter uma segurança jurídica daquilo que ela está executando e a forma como ela está executando. Eu ia falar sobre isso também, que eu já percebi que a sua empresa ela faz isso, toda a questão preventiva, Sim. que é extremamente importante e muitas empresas não fazem essa questão preventiva e depois acabam sendo indiciados, né, no processo. Infelizmente, a maioria das empresas, quando elas nos procuram, ela já está com a demanda na justiça, né? E eu sempre falo, verifico aonde estão os erros, muitas vezes a documentação, muitas vezes falta orientação, né? Então, o trabalho preventivo, ele vai te trazer benefícios futuros. Por quê? Porque desde que você esteja atuando dentro da legislação, você não vai ter demandas efetivas. Pode até acontecer, mas a empresa estará garantida pela legislação e pela documentação. A empresa precisa estar com documentos próprios e específicos para que ela possa se proteger e se defender. Eu sempre brinco, doutora Rose, que empresa se defende com documentos. É isso mesmo, verdade. Como que você vai se defender se você não consegue provar nada, Exatamente. né? Agora deixa a sua mensagem final para as mulheres, de maneira geral, a respeito dessa questão jurídica mesmo, dos direitos da mulher. É. Mulheres, não tenham medo de ser quem somos. Seja você mulher, seja você mãe, trabalhadora.
você precisa lembrar que a lei está aqui, ela foi criada para te proteger. Você tem todo um amparo legal que garante a sua proteção. Procure um advogado caso você tenha dúvida, procure o sindicato, né? Fale com o seu empregador caso esteja acontecendo alguma coisa do qual você está desconfortável. Procure os canais de comunicação da sua empresa. E se isso não ajudar, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ou você pode entrar em contato com o advogado, que com certeza ele vai conseguir te orientar. Muito bom. Agora, uma palavra que te define. Uma palavra que me define: coragem. Trabalho para você. Ele Uma é diário. palavra. Trabalho diário. Um sonho. Ver meus filhos felizes. Uma realidade. Buscar sempre conhecimento. E quem é a Cíntia? A Cíntia é uma mulher, esposa, mãe, filha, né? E eu amo o que eu faço. Eu amo saber sobre o direito, orientar sobre o direito. Então, a minha vida foi sempre pautada sobre isso. Que lindo, Obrigada, doutora Rose. lindo. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Eu estou assim impactada com a pessoa que você é, com a entrega que você nos deu aqui hoje, né, trazendo informação de qualidade. Eu já admirava o seu trabalho antes, agora eu admiro ainda mais. Já admirava a empresa de vocês, agora ainda mais, que é uma empresa familiar também. Você trabalha com seu marido, E não é? nós trabalhamos juntos, né? Eu trabalho na área trabalhista e ele na área civil. Pois é, gente, dupla perfeita aí para atender você, seja empresária ou seja você funcionária. Não importa, se você está de um lado ou do outro, a doutora Cíntia está pronta para te ajudar. E eu quero agradecer mais uma vez a Interface, que trouxe esse presente especial para você aqui hoje. Obrigada. É um brinde, né, que ela separa para os nossos convidados. Bacana, muito Dá uma olhadinha aí, ver. sim, Gostou de gravar aqui no ateliê? muito bacana. Convido a todos a virem aqui conhecer. O ambiente agradável, muito acolhedor, a estrutura é fantástica. Realmente são equipamentos de ponta e todo o acolhimento, né, que a empresa, que Interface traz para a gente é muito bom. Olha que lindo! Ó, sais. Tudo para você relaxar? Delícia, muito bom. Muito bom, muito obrigada, viu? O que que você achou de gravar aqui hoje, o podcast? Então, eu Ficou à fiquei vontade, hein? fiquei à vontade, fiquei tranquila, as orientações iniciais são ótimas, né, espero que tenha dado tudo certo. Acho que foi tudo tranquilo, tudo super, foi um bate-papo muito agradável. E o Ateliê Interface, ele está sempre pronto para melhor atender tanto você quanto o seu convidado, seja de podcast ou se você quiser gravar conteúdo junto com alguém, né, aqui é o melhor local para você gravar, tendo toda a iluminação disponível, microfonia, né, porque a gente tem todos os tipos de microfone aqui, é você que escolhe todo o material que você deseja usar. E o ateliê, né, está sempre pronto para receber você. Com cafezinho, com água, com chá, não importa o seu gosto, né, eles sempre têm aqui um biscoitinho, essa parte do lanche também é importante, né, gente, às vezes a gente sai na correria sem comer nada, e a gente não pode ficar de jejum, né, o tempo todo. Já pensou? Desmaia aqui, não ia dar certo, né, a gravação não ia sair. Então, aqui, né, no Ateliê Interface é o seu lugar de gravar o seu conteúdo. E para quem, né, está aí sofrendo alguma questão trabalhista, ou seja na licença maternidade, seja, na sua vida profissional, pode contar com a doutora Cíntia e pode contar comigo também, porque eu tenho o Desafio Afina. O Desafio Afina é um grupo de emagrecimento online, onde você pode, eliminar peso e medidas no conforto da sua casa, pelo seu celular, porque o grupo acontece pelo WhatsApp. Então tem o desafio de 15 dias, o desafio de 21 dias, o desafio de desparasitação e também o desafio de jejum intermitente. E nós, tanto eu quanto a minha equipe, né, eu como nutricionista, tenho uma psicóloga, tenho uma educadora física,
que vai te acompanhar durante esse desafio, nós estamos prontas para ajudar você a conseguir chegar ao seu objetivo. Se você ainda não segue ela lá, @afinadesafio, segue o Instagram e procure saber como você faz para fazer a sua inscrição. Muito obrigada, doutora Cíntia, mais uma vez. Foi um prazer imenso. Obrigada por ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vinda aqui no ateliê para a sua próxima gravação, viu? Com certeza, já estou em contato para marcar minha próxima gravação. Muito obrigada. Gente, até o próximo episódio do Saúde Íntima com a doutora Rose. Fiquem ligadinhos porque sempre tem novidades, um assunto bem interessante para cuidar da sua saúde física, emocional e mental. Até logo!